Oi, eu sou o Rodrigo, seja muito bem-vindo ao Do Livro à Mesa. Bem-vindos ao Do Livro à Mesa. Episódio de hoje. Anthony Bourdain. Tudo bem, pessoal? Bem-vindos ao segundo episódio aqui no Do Livro à Mesa. Hoje eu escolhi uma receita importantíssima, uma receita que eu gosto muito, do cozinheiro que é o meu herói, diremos assim, né? Eu peguei uma receita de bife bourguignon, ou seja, o bife bourguignon não tem uma criação exata, foi fulano, assim, foi ciclano. Não, era uma comida de camponeses na região leste da França, em Borgonha, que é uma região produtora de boas carnes e bons vinhos. Claro, os finais mais nobres ficavam sempre com a nobreza e o que sobrava ficava com a classe trabalhadora, né? Então eles tentavam encontrar um jeito digno de dar uma dignidade para cortes desprezados pelos nobres. Então passava de família para família e cada um tinha sua receita, mas é basicamente o seguinte: carne, vinho, vegetais. A carne que sobrava, que a gente conhecia, né, como carne de segunda, cortes menos nobres. O vinho, que eles mesmos produziam na região da Borgonha, como eu disse, é uma região de excelentes vinhos. E os vegetais da época, cebola, cenoura, salsão, aipo, cogumelos, eles usavam bastante então, também. Essa foi uma receita que foi se espalhando pelo mundo, pela França, a partir do século XX, com o Escoffier, um grande cozinheiro, o cara que fez toda a divisão da cozinha, por exemplo, dentre tantas que ele fez, né? O Anthony Bourdain, que infelizmente já nos deixou, né? Quem conhece, quem sabe da história que eu tô falando, o cara é um gênio, genial. Você lê os livros dele, parece que ele tá conversando com você. Excelentes programas nos canais culinários, CNNs da vida. Vale a pena a pesquisa, é uma indicação bem legal para você ver. Qualquer dia eu vou sentar e a gente vai conversar a respeito dos livros dele, tá? Então, o Bourdain, ele foi chefe num restaurante chamado Le Allée, em Nova York, né? Na Park Avenue. O restaurante fechou em 2016, mas foi um restaurante de 3,9 estrelas, diremos assim. Era um restaurante era uma brasserie, né, que servia carnes em seus pratos principais, renomado, requintado e excelente. A galera de lá no Lele. O Bourdain, ele fez uma releitura deste clássico. Ele deixou de fora algumas coisas que ele, talvez, pelo ambiente de Nova York, talvez não faria muito sentido, e produziu a receita dele, né? Um bife boulé em Nova York, ou seja, uma receita francesa por um chefe americano feita em Nova York. E dá muito certo. Aí você deve se perguntar, mas eu vou fazer um bife bourguignon? Sim, você vai fazer um bife bourguignon. Sabe por quê? Porque quando o bife bourguignon começa a rodar o mundo, ele começa a ganhar novos nomes e novas versões. Nós, aqui no Brasil, temos uma versão do bife bourguignon muito comum. O nosso picadinho. O nosso picadinho nada mais é do que uma versão do bife bourguignon. Vai dar certo, vai ficar excelente. E vocês vão gostar muito de fazer comigo essa receita. Esse aqui é o livro, olha. Já sabe, né? Tem que pôr. Bom, esse aqui é o livro. Esse cidadão aqui, ó, Anthony Bourdain. Você já viu ele? Eu tenho certeza que você conhece a receita. Essa daqui, ó. Tem que ficar parecido, vai ser bem legal. Mas você faz a sua versão também. Vou fazer o nosso mise en place, alguns cortes, aquelas que eu falei pra você de fazer umas graçolas, né? Um corte mais legalzinho e tal. Deixei algumas coisinhas na publicidade na cozinha, né? A gente vai falar de acompanhamento, vamos falar de vinho, vamos falar de tempo de cocção, que é o mais importante pro bife bourguignon. O tempo da cocção, ficar de olho sempre na sua panela. Uma panela grossa, funda, de preferência. Mas se você não tiver, não tem problema nenhum, faz daqui que você tiver. Dicas que vai fazer toda a diferença no final do seu prato, tá bem? Lembra sempre, aquele vinho gostoso, o que você gosta para acompanhar. O acompanhamento, a gente vai falar lá na minha cozinha e vamos cozinhar, tá bem? Vamos para lá? A receita. Tudo bem? Bem-vindos de volta aqui à minha cozinha, no nosso episódio número 2 do bife bourguignon e seus derivados. Eu já fiz alguns cortes, já tenho algumas dicas para dar. Por exemplo, eu vou falar primeiro da carne. Já estou usando uma carne de paleta, né? Um pedaço de paleta. Pedi para o meu açougueiro cortar em cubos pequenos, olha, uns 2x2, né? Eu gosto muito de tirar a carne antes para chegar na temperatura ambiente
para não descer muito a temperatura da panela quando a gente vai fritar por etapas, a gente não vai colocar toda a carne de uma vez na panela, a gente vai fritar por etapas, porque é muito importante a panela ficar quente sempre, porque eu quero selar a carne, proteger ela, proteger os sucos dentro dela. Usei uma faca de corte diferente, tá vendo? Ela é uma serra, parece, né? Não é bem uma faca, ela é um cortador, para fazer uma ondinha tanto no cogumelo quanto na cenoura. Fiz os cortes da cebola já, a gente vai mostrar aqui para vocês como eu cortei a cebola. O meu vinho já está separado, o cogumelo também já está separado. Falta só pegar a panela, os utensílios para a gente começar, tá bem? Agora me acompanha tanto no corte da cebola quanto no corte da cenoura. E do champignon também, ok? Bom, pessoal, vou mostrar para vocês aqui alguns cortes, né, de como eu cortei os nossos vegetais. Vou começar aqui pelo nosso cogumelo, pelo champignon, pelo Paris, né? Tenta comprar ele lavado já no seu hortifruti. Ele sempre vai vir com algumas manchinhas, a gente consegue tirar sempre com papel, tá vendo? Ó, eu sempre limpo o champignon com papel, por quê? Porque ele é uma esponja. Se eu colocar água nele, ele vai demorar mais para chegar ao ponto que a gente quer. Então, é só limpar, porque ele já está lavado, já está limpo, né? Ele sempre tem um pouco de terra, alguma sujidade, mas não é para ficar assim importando, não. Tirou aqui, ó, já tá ótimo, né? Então, vou usar a minha serra, fazer um corte no meio. Olha lá que legal que fica, ó. Consegue ver o serrilhado? Olha lá, vamos ver, vamos tentar fazer outro aqui, hein? Olha lá que legal, ó. Tá vendo? Então tá. Aí a cenoura eu vou usar uma faca normal, uma faca de chefe, uma faca de 8, mas para tirar as pontinhas, mas para fazer o corte eu vou usar também a minha serrinha. Olha só, uns 2 centímetros cada cubinho de cenoura, né? Não cortei ela na metade, pode ver. Ah, Rodrigo, mas isso vai fazer alguma diferença se eu cortar com uma faca normal ou com uma serra? Não faz diferença. Só o charme mesmo, né? Lembra que eu falo, fazer aquela graçola na cozinha é bem legal. Olha como fica bonitinha a nossa cenoura. Estão conseguindo ver aqui? Ó, legal, né? E a cebola, eu vou fazer um corte tirinhas. Tem um nome técnico que é julienne, mas é um corte de tirinhas, bem simples, ó. Vou cortar a cebola ao meio, ok? Por quê? Porque eu quero ter uma base, eu quero que ela fique reta na tábua, para ela não escorregar, não rolar e eu me machucar eventualmente. Então, vou tirar o começo e o fim dela. Tá? Eu não gosto dessa primeira camada, depois da pele dela, eu não gosto, então eu não descarto, eu sempre guardo para fazer fundo, essas coisas todas eu guardo, porque eu consigo reaproveitar. A gente tem que sempre pensar em utilizar 100% do nosso alimento quando der, né? Dá para fazer um fundo, dá para fazer um caldo, dá para fazer tempero, então a gente vai chegar um dia nisso aí, tá bem? Aí, então, aqui eu fiz o corte do fundo e da frente dela, nós vamos cortar ela assim, olha, em pé, tá vendo? Em horizontal, não, em vertical, diremos assim, né? Bem simples, ó. E bem fininha. Conseguem ver? Por quê? Porque eu quero que tenha esse resultado, olha. De tirinhas, tá vendo? Ó? De tirinhas, tá? Vou colocar aqui no meu montante, vou terminar o nosso corte. E aí a gente vai pegar a panela, vamos começar a esquentar ela pra gente selar a nossa carne, ok? Ah, uma outra dica. Não tenha pressa. Não precisa ter pressa, você está em casa. Se você se programar para comer às 3, às 5, tanto faz. Cara, não tenha pressa, não precisa. Cozinhar é um ato de amor. Então, não precisa ter, eu tenho que ser um chefe, tem que ter cortes precisos. Nada, amigo, você está na sua casa. Quem manda aí é você. Vamos lá, cortar nosso outro pedaço de cebola, tirar a casquinha dela, guardar pra gente fazer o fundo. Rodrigo, o que é o fundo? É um caldo. Imagina só, você pega cenoura, eu vou falar do mais clássico, né? Mirepoix. Você pega cenoura, cebola e salsão, deixa eles
cozinhando e você extrai um caldo que você pode substituir pela água. Em vez de usar a água, você usa o caldo. Tem algumas variações, tem N tipos de caldo. Um dia a gente vai conversar a respeito. Não se desespere, não é nada assim, meu Deus, é absurdo. É legal que você pode fazer em grandes quantidades e armazenar, geladeira, freezer, e sempre tem um caldo legalzinho para usar nas suas receitas. Ok? Nossa cebola está cortada. Nossa cebola está cortadinha. Nosso cogumelo, é claro, né, que tem o truque da cozinha. O restante já está cortado lá porque eu comprei uma bandeja, né? Então eu só queria mostrar mesmo para vocês. Nosso cogumelo está cortado. Nossa cenoura está cortada. E nossa cebola está cortada. É uma base aromática do nosso bife bouillon. Fica que tem dica. Oi. Então, o nosso primeiro Fica que tem dica de hoje é sobre vinho. A receita pede vinho da Borgonha. Honestamente falando, eu prefiro beber um vinho da Borgonha. Então, a minha dica é: compre um vinho de mesa, tinto, seco, de qualidade. Não precisa ser nada exorbitante, mas também não pega aqueles tão baratinhos. Um vinho que você beberia, por exemplo, num almoço descontraído, algo assim, e use para fazer a nossa receita. Vai ficar tão bom quanto se usar o vinho da Borgonha ou o vinho de qualquer outra região. Acredita, vai dar certo, tá bom? E já sabe, né? Fica e tem dica. Fica que tem dica. Então, agora vamos pôr a mão na massa. A minha panela tá ali, já tá esquentando, ela tá bem quente, a gente consegue sentir aqui ó, que ela tá bem quente. Eu vou pegar um pouco de óleo, bem pouco, eu vou dividir esse óleo por 3 vezes. Eu vou fritar a minha carne, vou selar a minha carne, na verdade, em 3 vezes, tá? Em 3 etapas. Faço um pouquinho, põe ela para descansar, faço outro pouquinho, põe ela para descansar, faço outro pouquinho, põe ela para descansar e damos continuidade, ok? Então vamos lá. Vou pegar uma quantidade aqui de carne, vou colocar na panela e não vou mexer, vou deixar ela quietinha lá selando, tá bom? E vocês vão fazer a mesma coisa. Lembra de temperar, sal e pimenta, o básico que funciona. Olha lá, estou espalhando ela, ó, tá vendo? Estou colocando ela bem espalhada. Ai, Rodrigo, mas vai queimar. Não tem problema, não se assuste, é assim mesmo. E daqui a pouco a gente pode falar a respeito também de acompanhamento, né? O que eu faço para acompanhar esse bife bouillon? Na França, geralmente, tradicionalmente, eles usam batata frita, purê, assada, né? Geralmente é o acompanhamento mais usual que tem. Porém, a minha dica sempre é: faça o que você gosta. Quer fazer um arroz, feijão? Legal. Uma farofinha de ovo com alho, perfeito. Colocar um ovinho pochê, um ovo de gema mole assim do ladinho nossa, vai ficar perfeito. Quer fazer um macarrão alho e óleo bem temperado com salsinha, cebolinha, cheiro verde? Cara, vai ficar excelente. Quer fazer umas porradas com alho e azeite, uma pasta de alho e azeite para acompanhar também num prato fundo, como se fosse um caldo, uma sopa? Fica ao seu critério, à sua imaginação. Lembra, você está na sua casa, a receita é sua, você faz do jeito que você gosta. O vinho é bem importante também, quer dizer, eu acho, né? Se você gosta de um bom vinho, é bem interessante também acompanhar sempre com vinho. Qual você gostar. E principalmente cozinhar, fazer a receita, porque é uma receita tradicional, gostosa, fácil. Ela não é tão rápida porque ela tem um processo longo de cozimento. Lembra que a gente está trabalhando com um corte menos nobre da carne, então ela tem uma textura mais dura, mais rígida, então ela vai ter que ficar cozinhando bem 1h30, 2 horas, fogo baixo. A gente vai tirar todas as impurezas que vão aparecendo na borda, na superfície do nosso fundo, do nosso caldo, né? E
tenha certeza de ficar delicioso. Vamos lá, ó, nossa selagem já começou, tá vendo? Ó, ela já tá começando a mudar de cor aqui, ó. Ó que legal, ó. Vou virar uma pra vocês verem, tá vendo? É exatamente isso que eu quero, tá vendo esse marronzinho aqui, esse amarronzado? A gente vai fazer isso em todas as carnes. Deixa eu pegar um pão duro, né? Uma espátula pra virar ali, pra não arranhar a minha panela de fundo grosso. Uma Shark. Oi, Polishop, sumida. Tudo bem? Olha eu aqui, ó. Pessoal, tô fazendo propaganda de graça? Tô. Mas essa panela é boa. Falando sério, quando eu comprei, quando eu ganhei, falei, meu, que panela legal. Usa pouco óleo, ela retém a temperatura, ela trabalha bem em fogo baixo, em fogo alto. Ideal para fazer esse tipo de prato, tá bem? Vou virar minha carne e já vou tirar elas e vou selar mais, ok? Vocês vão perceber, né? Esse barulho é legal, né? Esse barulhinho de carne selando, ele é bonito, ele é gostoso de ser ouvido, né? Ó, vocês vão perceber que vai ficar um queimadinho no fundo da panela. Esse queimadinho é muito importante pra gente. É isso que a gente quer. Sabe aquela cebola, aquelas 4 cebolas que eu cortei lá? Ela vai entrar depois da carne e ela que vai fazer a limpeza, digamos assim, da panela. Ela vai absorver todo esse queimadinho, vai passar de gosto para ela e vai continuar o gosto dentro da panela, dentro da carne, dentro do nosso líquido, dentro do nosso vinho. Vocês vão entender o que eu tô falando, tá bem? Olha lá. A primeira leva de carne tá quase boa, né? Ó, douradinha, bem selada. Vou retirar ela já. Olha que legal. Deixar elas aqui no prato. Além de elas descansarem, o que é muito importante, para ela reabsorver o suco dela que ela perdeu também, tá vendo? Ela tá, se você olhar bem quando você põe no prato, ó, sai um caldinho, né? Esse suco ela vai voltar para a carne. A gente deixar ela descansar um pouquinho, esse suco ele é reabsorvido pela carne. Aumentar o fogo da panela novamente, porque lembra, eu sempre quero a panela bem quente. Eu não quero que a carne cozinhe. Não é o momento ainda. Ela vai cozinhar? Vai, daqui a pouquinho. Eu quero que ela sele, que ela frite, que ela fica com essa cor marronzinha, com esses queimadinhos. É isso que a gente quer, tá bem? Vou pegar mais uma leva de carne, vou colocar, espalhar, lembra? Eu não quero todas juntas, por quê? Porque eu quero que elas fritem. Olha lá. Vamos lá. Não mexe. Essa primeira entrada da carne a gente não mexe. Lembra que a gente não mexe nela. Não coloquei mais óleo porque é uma vantagem dessa panela também, é de não precisar muito óleo. Creio que uma entrada só do óleo vai ser suficiente, talvez só mais um pouquinho na próxima, mas creio que vai ser suficiente, tá? Carne está temperada, descansada, temperatura ambiente. Cebola cortada em julienne. Ah, o que é julienne? Aquelas fatias bem fininhas, tirinhas bem fininhas. Cenoura cortada também com aquela graçola daquela faca de serrinha, legal. Para dar um visualzinho, né? Lembra que eu falei no episódio anterior de você tá nada mais gostoso do que cozinhar para você, para os seus, é um ato de amor. Todo mundo fala isso, a gente acha clichê, mas não é, piegas, mas não é um ato de amor, porque existe a entrega, né? E isso é muito legal. O nosso cogumelo tá cortado. Observação. Na receita do Bourdain, ele não usa cogumelo, mas eu uso. Por quê? Porque eu sou fã de cogumelo. Eu adoro cogumelo. Cogumelo fresco é vida. Fica ao seu critério. Se você quiser usar cogumelo, ótimo, você pode usar cogumelo. Se você não quiser usar cogumelo e fazer como vai estar na descrição da receita, também vai ficar super certo, vai dar super certo. Existem alguns beef bouillons que usam bacon também, eles fritam bacon junto para dar o toque defumado e tal. Foi como eu disse. É uma receita que não tem um dono. Era uma receita de camponês, passando de família para família, de vizinho para vizinho. Então cada um tem a sua versão, né? A versão do Bourdain, lá do Lealé, não tem cogumelo, mas eu gosto muito de colocar cogumelo, principalmente por causa do sabor, daquele saborzinho umami, né? O sabor umami é o quinto sabor da gastronomia, né? Ele engloba todos os 4 sabores. Azedo, doce, ácido, cítrico, e ele é o quinto, ele é tudo isso misturado.
exemplos de umami além do cogumelo, nós temos o tomate, o glutamato monossódico e dentre outros, né? Mas o cogumelo acho que é o mais comum. Ele traz uma leveza, uma suavidade, nossa, o que está acontecendo, sabe? É bem legal. Depois de cozido o bife bouillon, que vai 1h30, 2 horas, então ele é considerado o que hoje é moderno na gastronomia de novo, que é o slow food, sabe aquela comida de mãe, quando a mãe acordava cedo, ou acorda cedo e começa a preparar o almoço de domingo às 8 da manhã pra gente comer à 1 da tarde, aquele almoço gostoso. Então, esse é o slow food, é a comida lenta, né? Tem o fast food, tem o slow food, tem o modern food, tem N culinárias, né? Então, mas olha só como é cíclico o negócio, né? Estamos de novo na era do slow food. A comida feita com amor, com carinho e com tempo, né? O que é muito raro nos dias de hoje, né? Ter tempo é uma dádiva. Vou tirar novamente a carne, a segunda leva, vou colocar aqui certinho, né? Cuidado para não cair, Rodrigo. Gente, eu tenho, como eu falei para vocês, é na minha cozinha. Então eu tenho que fazer um malabarismo todo para poder gravar certinho para vocês verem as etapas, para não ficar nenhuma dúvida. E se ficar dúvida, já sabe, né? É só me chamar aqui que eu respondo a todos. Vou colocar mais um pouquinho de óleo, mas bem pouquinho, ok? E eu acho que eu não lembrei de falar no primeiro episódio a respeito do meu Instagram. Eu vou deixar no link também aí para vocês. Caso vocês queiram me chamar por lá pra gente conversar, para eu responder alguma dúvida, talvez seja um meio mais fácil e mais rápido da gente se comunicar, né? Fiquem à vontade, lembra, tô aqui pra vocês e por vocês. Vocês vão ouvir barulho de pia, barulho de água, barulho de carro, barulho de helicóptero, tudo. Por quê? Porque é isso que eu quero. Dentro de casa, pra mostrar que eu não preciso ter uma cozinha mega equipada, utensílios mega modernos. Cara, dá pra fazer, fica gostoso, fica legal. Você vai impressionar seus convidados, a sua esposa, seu esposo, seu namorado, sua namorada, seus amigos, mas principalmente você vai ficar impressionado com você, vai falar assim, nossa, eu consegui fazer um bife bourguignon, cara, nunca imaginei que fosse ser tão simples e tão tranquilo, né? E isso é muito bom, é exatamente esse o objetivo do canal. Outra, já estou pensando na louça de acompanhamento, na louça de empratamento. Como eu não sei se eu vou ter acompanhamento, eu vou pegar uma louça funda, um prato chapéu talvez, porque eu quero mostrar toda a beleza da carne, do molho, da cenoura, do champignon, tudo eles juntos, todos juntos, sobrepostos, talvez, vamos pensar certo. Mais uma vez, eu vou usar louça branca, não que eu seja compulsivo por louça branca, porque eu gosto muito de mostrar a beleza do alimento pronto. Eu acho muito interessante ver contrastes de cores, de tamanho, de altura. Eu acho bem legal, eu acho que prato branco funciona muito, mas é a loucinha que você tem na sua casa e vai funcionar tão bem quanto aqui, tá bom? Ó, estamos chegando ao fim já quase da selagem da carne. Já vou preparar minha cebola para ir para a panela. Na cebola, quando eu colocar a cebola, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma pitada de sal e uma pitada de pimenta, só para dar um gostinho nela, tá bom? Não muito, é pitada mesmo. E nós vamos finalizar com salsinha cortada. Eu vou mostrar o corte da salsinha. Faça com calma, faça devagar, não precisa ficar tão fininha, porque ela entra só para finalizar e só para dar um toque, uma corzinha, um frescor, tá? Mas vamos virar nossa carne, nossa última leva de carne. Vocês estão conseguindo ver aqui, ó, o fundinho da panela que eu falei para vocês do queimadinho, ó? Tá conseguindo ver? Então, é exatamente isso. Isso que eu estou procurando. Se a sua panela for um pouco mais fina do que a minha, provavelmente vai ter mais desse fundinho queimadinho.
Se isso acontecer, o que você pode fazer? Perceber que está muito. Abaixa o fogo, trabalha com o fogo um pouco mais baixo, tá bem? Mas é importante que a gente tenha isso. Lembra, é queimadinho, não é queimado, é queimadinho. É aquele gostinho de queimadinho, tá? Olha lá, quase pronta a nossa carne. Bom, tirar essa terceira leva, que não caia nenhuma, por favor. Porque, como eu disse, é um malabarismo atroz para mostrar tudo aqui para vocês com paciência e com carinho. Cozinhar, eu tô cozinhando de lado do meu fogão, gente. Vocês têm noção disso? Ah, caiu. Ninguém viu? Eu estou cozinhando de lado. Então é complicado, né? Bom, vamos lá. Agora eu vou colocar mais um pouquinho de óleo para a gente fritar a nossa cebola. Entrei com mais um pouquinho de óleo. Vamos lá, cebolinha, faça o seu trabalho, hein? É isso mesmo, gente. É esse tanto de cebola. São 4 cebolas. Isso vai ter um gosto muito bom. E ele vai, além de tudo, dar um adocicado. Por quê? Porque a gente vai caramelizar essa cebola. Caramelizar, que eu digo assim, vai ficar marronzinha, parecida com a cor da carne, e ela vai dissolver. E vai deixar o toque doce que ela tem, tá? Tá vendo? As tirinhas já estão se desfazendo. Vamos soltar elas um pouquinho aqui. Passar a cebola no fundo da panela, tá vendo? Eu tô esfregando meu pão duro lá no fundo, por quê? Porque tá vendo aquele... Ó, já tá saindo, ó. A gente tá limpando a panela com a cebola. Vamos lá, vamos deixar ela aí aqui. Vamos deixar ela cozinhar um pouquinho, vou pôr a pitada de sal. Pimenta do reino moído na hora. Uma pimentinha boa, né? Ah, mas eu só tenho aquela... Não tem problema. Usa a que você tiver. Misturar. E vamos deixar ela terminar de fazer o serviço dela. E daqui a pouco a gente já volta para ver como está a nossa cebola e já colocar o resto dos ingredientes. Tá bem? Bom, pessoal, nossa cebola já tá do jeito que eu quero que fique. É dessa cor mesmo, tá vendo? Ó, ela caramelizou, ela soltou todo o açúcar dela e limpou a nossa panela, o nosso fundo da panela, o fundo da panela. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar 2 colheres de sopa de farinha de trigo. Pra quê? Porque eu quero que esse molho fique espesso ao final dele, tá? Então, além de fritar um pouco a farinha de trigo para tirar aquele gosto, né, de farinha de trigo, porque eu só quero que o molho fique espesso. Ó. Misturei aqui na cebola. Nossa, mas calma, ele vai dissolver, vai fritar. Por quê? Porque agora eu vou entrar com o nosso vinho. Eu estou usando um vinho Cabernet Sauvignon. Ele funciona bem para essa receita, tá? Com certeza eu vou colocar um pouco mais de vinho, mas com certeza. Mas a princípio eu só vou colocar aqui para vocês já verem, ó, que ele começou a engrossar já, tá vendo? Nem coloquei e começou a engrossar. Então tá na hora da gente abaixar o fogo mínimo, limpando o fundo da panela com a espátula. Olha, já começou a ficar grosso, olha que legal. Vamos colocar a carne. Vamos colocar nossa paleta selada, ela já ir pegando o gosto do vinho, da cebola. Ok. Nossa, que lindo. Vou colocar a cenoura agora, para já começar a cozinhar também. Eu quero que ela fique cozida. São 6 cenouras, olha só. É bastante, mas ela vai diminuir, você sabe, né? 6 cenouras, vamos lá. Colocar elas aqui também. Ok, vamos lá, vamos mexer direitinho, fazer ela penetrar aqui no molho, né, no nosso fundo, na nossa carne. Isso, beleza. E vou colocar o cogumelo desde já. Por quê? Porque eu quero que ele passe todo o sabor dele pra cá.
para nossa combinação aqui. Ele vai murchar, tá, gente? Não se preocupe, ele vai murchar. Eu gosto de fazer o seguinte. Daqui a pouco eu vou colocar mais água, perdão, desculpa. Como eu disse, é difícil, viu? Daqui a pouco eu vou colocar mais água e mais vinho, porque eu quero que fique com bastante. E vou tampar um pouquinho, para ele dar uma murchada, uma pequena murchada. Tá? Eu vou colocar mais um pouco de vinho, porque vinho nunca é demais. Vamos deixar bem claro, né? Vinho nunca é demais. Vou colocar mais um pouco de vinho por cima do cogumelo. Ah, quanto você usou de vinho, Rodrigo? Uma garrafa. 700 e x ml. Ok? Vamos lá, deixa eu afundar mais um pouco os nossos cogumelos aqui. Que legal. E agora eu vou colocar um ingrediente bem legal, bem importante, mas a gente vai tirar no final, tá? Que são folhas de louro. Olha aqui, folhinhas de louro. Nosso fogo já tá baixo, certo? Nosso fogo tá bem baixo. Lembra, é um slow food. Isso vai demorar para ficar pronto 2 horinhas, 1h30, 2 horinhas. Porque eu quero exatamente que ele reduza a calda, que ele incorpore os sabores, que eles se misturem e que ele fica grosso, fica espesso, tá? A princípio eu vou tampar uns 10, 15 minutinhos apenas, porque eu quero que derreta o cogumelo e que cozinhe a cenoura um pouquinho mais rápido. Pode fazer sem tampa também, não há problemas, tá bem? Então eu vou tampar e aí agora é esperar. Cada 20 minutos eu vou vir aqui pra gente ver como tá, dar uma olhada, dar uma mexida pra incorporar tudo e vamos seguir. Beleza? Até daqui a pouquinho. Bom, pessoal, a minha dica para o corte de salsinha é bem simples. Lavar bem ela, claro, né, com hipoclorito e tal, e deixar ela secando, tirar quase toda a água dela. Eu tô cortando ela de forma rústica, porque eu quero que ela apareça no resultado final da nossa receita, que tá aqui do lado, que vocês vão ver. Nossa, olha isso. Até! Bom, pessoal, aproximadamente 1h40, 1h50, chegamos ao final do nosso cozimento do bife bourguignon. Vamos dar uma olhada, ver como ele tá, finalizar, e aí vamos servir, tá bom? Vamos lá. Uau! Olha que coisa mais linda que ficou. Uau! Tá vendo que tudo ficou bem incorporado, a cebola, o cogumelo, a cenoura e a carne, né? E nesse molho de vinho, que não precisa nem falar nada, só pela consistência dele a gente já consegue ver. Eu vou experimentar para ver se precisa de um pouco de sal. Fazer os ajustes necessários. Olha, pra mim tá perfeito. Não vou nem colocar mais sal. Vou finalizar com a salsinha, ok? Cortei a salsinha de forma grosseira, de forma rústica, porque eu quero que ela apareça aqui no bife bourguignon, tá? Vou colocar salsinha. Bastante salsinha. Eu gosto de salsinha. Então eu vou colocar bastante salsinha. Ok? Deixa eu incorporar isso também. Que lindo. Lindo, lindo, lindo. Gostei do resultado final. Lembra de tirar as folhas de louro, não quero servi-las. Pode deixar na panela, só não colocar picado, não há problema. Tá bem? Em feito isso, já escolhi minha louça. Vou empratar e a gente vai pra mesa. Tá bem? Bom, o prato está servido, ficou lindo, tá com um cheirinho bem bom, percebe-se todas as notas do vinho, a gente sabe que o vinho está aqui. Vamos experimentar. Eu vou começar pelo molho, quero experimentar o molho para ver como ficou legal. Dá para sentir o gosto do vinho, as notas que ele apresenta. E agora eu vou comer tudo junto, né? Vamos ver. A carne está no ponto certo. Ela não está nem mole, nem dura, está no ponto certinho de mastigação. Os vegetais
estão ótimos. A cenoura continua docinha. O cogumelo faz a função dele, que é trazer o umami, como eu falei. O molho envolve todos esses ingredientes. Olha, faça porque vale a pena. Lembra, um bom vinho para acompanhar e saúde. Mais uma vez, muito obrigado por ter deixado entrar na sua casa. Compartilha, curta, comente, pergunta, divulgue e principalmente cozinhe. Seja feliz na cozinha. Um abraço, um grande abraço. Fiquem com Deus. Muito obrigado mais uma vez.